Mônica Bergamo hoje, claro, vai falar sobre a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, mas sob que aspecto? Frustrando os setores do PT. Esses setores dizendo que não vão indicar mais ninguém ao presidente Lula. Aqui que você apurou nesse sentido. Aliás, queria te ouvir também um pouco, porque frustrou os setores do PT, frustrou também pessoas que aguardavam, esperavam, acreditaram na possibilidade de uma maior diversidade, representatividade também, né, Mônica? Bom dia. Bom, essa primeira etapa aí, essa que você deixou para a segunda, mas vamos começar por ela já era uma bola cantada, né, Sheila? A gente já falou aqui várias vezes, quer dizer, o presidente Lula, quer dizer, ele tem um histórico de indicação de mulheres que a Dilma fala por todas, né? Quer dizer, o presidente Lula indicou a Dilma para ser candidata a presidente da República, praticamente fez a Dilma, fez a sucessão, né? Porque ele é quem tinha a popularidade. Então não dá para a gente falar, não, o Lula é machista, não gosta de mulheres e tal. Mas um contexto estrutural brasileiro, essa é a minha visão, o Sheila, nesse momento dificulta essa escolha de uma mulher para o Supremo. Por quê? Porque o Lula, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois da forma como ministros indicados pelo PT, por ele e pela Dilma, para o Supremo Tribunal votaram, ministros e ministras, o critério principal do Lula para fazer essas indicações passou a ser outro, passou a ser o critério da confiança total e absoluta na pessoa, né? Confiança pessoal e política também, quer dizer, de pensamentos, de solidez de postura. Então, o que acontece? O Lula tem uma longa trajetória política e nessa longa trajetória conviveu com homens e mulheres. Mas como no Brasil a participação da mulher na política ela é muito menor do que a dos homens por uma série de fatores, o Lula, quando olha para o lado, ele não tem tem diversos homens com quem ele conviveu por décadas e em quem ele confia muito na área jurídica, mas não tem mulheres que ele conheça e em quem ele confie. Quer dizer, se você for pegar na área jurídica mulheres que são da extrema confiança dele, como a Dilma era, por exemplo, com quem ele conviveu ao longo dos seus 8 anos de governo, né? Ou como a Benedita da Silva, que ele indicou para ministra, né? Mais de uma vez, já foi ministra dele, e é uma política que teve uma longa trajetória com ele, quer dizer, que mulheres, juristas, advogadas ele conhece que tem essa intimidade política com ele. Então é isso, de fato, em algum momento ele teve essa preocupação, foi para um lado, foi para o outro, mas tem muitas mulheres juristas, muitas advogadas boas, de excelência, né? A gente pode citar algumas delas aqui: Dora Cavalcante, advogada, Simone Schreiber, desembargadora do Rio de Janeiro, que fez um contraponto, inclusive, em relação à Lava Jato, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, mas não tem essa proximidade que tem o Flávio Dino com ele, o Cristiano Zanin com ele, né? Então, de fato, já se sabia há muito tempo que o Lula não indicaria uma mulher para essa vaga, enfim, porque os critérios que ele adotou, nos critérios que ele adotou, ele não encontrou uma mulher que ele pudesse indicar, Sheila. É um pouco isso, né? Agora... Mas tem mulher, né? A mulher, nossa, agora, você está falando de critérios que ele adotou. Vamos lembrar, lá no começo desse governo, muito embora a Mônica tenha lembrado que o presidente Lula sempre fala sobre a grande cota na história política dele tenha sido eleger uma mulher, Dilma Rousseff, a gente está falando especificamente desse mandato aqui, né? E no começo desse mandato, ele, inclusive, na formação ministerial, falou sobre isso. Tanto que a nossa expectativa que havia em relação ao Supremo, PGR, se transfere agora numa expectativa por uma mulher no Ministério da Justiça. Será que vem alguma coisa nesse sentido também, né, Mônica? Ontem a gente estava falando sobre isso. Ontem a gente falou aqui em primeira mão, com exclusividade, né, que o nome da Simone Tebet estava sendo cotado. Ninguém tinha falado disso ainda, a gente falou aqui, publicamos também na Folha, quer dizer, essa informação. Agora... essa é a verdade, né, Sheila? Num outro momento, num outro contexto histórico, quer dizer, no primeiro mandato do Lula, a gente sabia, né, o Lula quer indicar um negro para o Supremo Tribunal Federal. Ele indicou a Joaquim Barbosa, e o Joaquim Barbosa mesmo já deu várias entrevistas falando isso, eles nunca tinham se encontrado na vida, né? O Lula não sabia direito nem quem era ele. Era uma pessoa que tinha um currículo bom, importante, mas o Lula não conhecia, não conviveu com ele, não tinha nenhuma proximidade.
indicou. Carmen Lúcia, também. Tem que ser uma mulher. Então vamos atrás de uma mulher. Aí encontraram a ministra Carmen Lúcia. Depois Rosa Weber, a Dilma, quis nomear uma mulher, indicar, melhor dizendo, uma mulher. Foram atrás de uma mulher. Ela era amiga do ex-marido da Dilma, que era uma pessoa incrível, inclusive, e que já faleceu, e a indicação foi essa, tem que ser mulher. Depois tem que ser alguém da Igreja Católica. A Igreja Católica não tem ninguém no Supremo, então Carlos Alberto Direito, Lula mal conhecia, indicou. Era um outro momento e os critérios eram outros, né? Raros foram os indicados pelo Lula que ele conhecia. O Carlos Aires Brito ele conhecia, né? Carlos Aires Brito, que depois acabou liderando ali a condenação de vários ex-ministros do Lula, né, no Mensalão. Mas então eram outros critérios. Desta vez, né, passando pelo que passou e tendo entendimento hoje do que é o Supremo Tribunal Federal, ele fez indicações de pessoas em quem ele deposita total confiança, não apenas pessoal, mas política, né? Então, essa é a verdade. Então, e agora, para o STJ, ele já indicou uma mulher, né, Daniela Teixeira, enfim, esse critério pesou, e agora o Supremo já foi, Sheila, não tem mais vagas no Supremo para o Lula indicar. Então, vamos ver se ele, no Ministério da Justiça, coloca uma mulher, Simone Tebet, né, o que não vai aumentar o número de mulheres no seu ministério, porque ela já é do ministério, né? É verdade. Ontem até circulou um tipo de um meme, o Sheila, que eu não sei se a gente consegue colocar no ar, brincando um pouco com essa contradição, né, assim, eu precisaria encontrar aqui, depois eu encontro, mas a gente pode falar um pouco do meu tema principal, né, que era a questão da indicação do Flávio Dino ter setores relevantes do PT, Sheila, experimentaram um sentimento de derrota muito grande com a indicação do Flávio Dino. Uma parte do PT festejou muito, né? A própria presidente do PT deu parabéns pela indicação. O deputado federal Lindbergh Farias, por exemplo, com quem eu conversei ontem, disse que não tem quadro melhor, que o Dino tem uma solidez de ideias, uma solidez política, uma coragem política, que é o melhor quadro que se poderia ter para o Supremo Tribunal Federal nesse momento. Agora, outros setores do PT que estavam apoiando o advogado-geral da União, Jorge Messias, Sheila, sentiram, receberam essa indicação como uma derrota muito grande, e eles diziam o seguinte, que o partido não deveria fazer mais nenhuma indicação ao Lula, já que o Lula não está levando nada do PT em consideração, né, e acaba gerando desgaste para as pessoas que são apoiadas pelo PT e acabam morrendo na praia, são posteriormente preteridas pelo presidente. Então, eles elencam, né, dizem que a primeira grande frustração que eles tiveram foi com a indicação do ministro Cristiano Zanin, mas era um momento em que todos entendiam que o Lula deveria mesmo fazer uma indicação, né? Havia uma compreensão de que a primeira indicação à corte deveria ser feita a partir dos critérios estritamente pessoais e políticos do Lula, sem ouvir ninguém mesmo. Então, Cristiano Zanin, que já era um dos advogados mais respeitados do Brasil, era considerado imbatível nessa disputa pelo histórico dele de defesa técnica do presidente, de combate à Lava Jato, de proximidade mesmo com o presidente, mas para essa segunda vaga, o PT imaginou que seria ouvido, e o sentimento é de uma frustração muito grande, sentimento de derrota e de afastamento, quer dizer, do presidente, embora o PT não tenha como se afastar jamais do presidente, nem esses setores têm como se afastar do presidente, porque nasceram juntos na política, mas de chateação, de frustração, e dizendo que não vão mais indicar ninguém para o Ministério da Justiça, ninguém para o Ministério da Segurança, ninguém para lugar nenhum. Então esse é o sentimento, Sheila, nesse momento, de uma ala do PT parlamentar que está bem chateada, Sheila. O que significa que o nome de Gleice Hoffmann, que surgiu ontem aí para esse ministério, para o Ministério da Justiça, é informação meio furada então, né, ô Mônica, ou não? Não, é porque, na verdade, eu estou falando de uma ala importante do Sim. PT, mas não toda, né? A própria Gleice elogiou. Então você não descarta a Gleice? Agora, eu não descarto. Agora, eu penso no seguinte, Sheila, o Lula está fazendo um governo de coalizão política, né? Então o Lula tem muitas forças políticas para contemplar. O Ministério da Justiça já não está com o PT.
Então, se o Lula colocar o PT no Ministério da Justiça, ele vai ter que abrir lugar em outro ministério, em outra pasta, para contemplar PSB, para contemplar outras forças políticas. Por isso que eu acho um pouco mais difícil do que ele colocar Simone Tebet. Mas pode ser. O Lula e ela são muito próximos. Olha só, Sheila, o que eu encontrei. Não sei se a gente vai conseguir. Eu tinha visto que é o meme. esse meme também. Que é o seguinte... Foi na cerimônia de posse do presidente Lula, ali com toda a representatividade, né? Mulher, uma indígena, pessoa com deficiência. E aí, na vida... Isso é na teoria. E no Tinder, né? Tá escrito assim, no Tinder. Verdade, no Tinder. E aí, essa foto, né? Que é da posse, foi super simbólica e tal. E aí, na sequência, na vida real. Cercado de homens brancos. Isso. Não acho que seja proposital. Né, não acho que o Lula tenha rejeição às mulheres ou não valorize as mulheres na política, mas esta aqui é a realidade pragmática de governo real. A vida real é isso que está acontecendo, né? Então não tem como escapar também de que a realidade está sendo essa. Então é muito bom, né? No Tinder é uma coisa, quando vai encontrar no bar é outra. Mônica, obrigada, um beijo para você. A gente volta a conversar amanhã, ou claro, havendo qualquer novidade, a Mônica volta aqui excepcionalmente.